Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para as nossas aulas de matemática. Estamos discutindo álgebra. Mais especificamente, nós vimos na aula passada as operações envolvendo monômios e vimos os produtos notáveis. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da equação. Nós até já vimos equação no passado, nos anos anteriores. Mas agora a gente vai observar também a ideia de grau de uma equação. Então, quer dizer, a expressão matemática, quando ela é igualada a um valor ou uma outra expressão, nós chamamos de equação. Perfeito. Entretanto, nós podemos classificar essas equações em termos de grau. E, por último, nós vamos falar da solução. Vamos recordar a solução da equação de primeiro grau e vamos começar a falar da solução da equação de segundo grau incompleta. Beleza? O que é uma equação? Vimos nas aulas anteriores que uma expressão matemática ela é a soma e subtração de monômios. O que é um monômio? O monômio é cada uma das partes dessa expressão. Então, y mais 18y mais 95 é uma expressão. Beleza. Ela representa alguma coisa, algum evento do nosso cotidiano. Quando eu quero obter o valor de y, só é possível se eu tiver ela igualada a alguma coisa. Normalmente, nós temos ela igualada a zero. Neste momento, ela é chamada de equação. Então, quando eu igualo uma expressão qualquer a uma constante, significa dizer que eu estou chamando ela de equação. Beleza? Bom, e como é que a gente classifica elas? Primeiro a gente tem que lembrar lá das propriedades das potências uma coisa importante. Todo elemento tem um expoente. Nesse caso aqui, y e 18y, o y tem um expoente, que não é necessário anotar, que quando não se anota, significa que é 1. E o grau de um polinômio ou de uma equação é definido pelo expoente de maior ordem, ou seja, o maior expoente. Nesse caso, então, esta equação ela é de primeiro grau. Beleza? Joia. Bom, o mesmo raciocínio se aplica a qualquer outra equação. Então, eu tenho esta equação. x² menos 8x mais 16 igual a zero. Beleza. Eu identifico quem? Quais são os expoentes que eu tenho nas partes literais. Então, no primeiro termo eu tenho um quadrado, no segundo termo eu tenho um de primeira ordem. Beleza. O maior é o quadrado. Portanto, ela é uma equação de segundo grau. Isso vale para qualquer equação. Então, nesse terceiro exemplo, eu tenho a elevado ao cubo mais 12a² mais a mais 22 igual a zero. O expoente de maior ordem, olha só, identifico primeiro quais são os expoentes que eu tenho. Então, eu tenho no primeiro termo um cubo, no segundo termo um quadrado, no terceiro termo uma potência de primeira ordem. Beleza. O maior é terceira ordem. Portanto, esta é uma equação de terceiro grau. Beleza? Joia. Identificado o grau da equação, a gente já consegue identificar as técnicas para solução desta equação. Na primeira, na equação de primeiro grau, a gente já trabalhou bastante em séries anteriores, inclusive. Exemplo. Eu tenho aquela expressão y mais 18y mais 95 igual a zero. E eu quero achar o valor de y. Para achar o valor de y, o que eu faço nesta expressão? Eu isolo y. Então, voltando. Lá na nossa primeira aula de álgebra, eu somo os termos, os monômios semelhantes, e depois eu isolo
a variável. Somando os monômios semelhantes, o primeiro monômio é 1y, o segundo monômio 18y, o que torna eles semelhantes mesmo. A parte literal idêntica, ok? Bom, então eu posso somar esses dois, o resultado 19y mais 95 igual a zero. E aí agora eu isolo o y. O que é isolar o y? Na prática, chama-se balancear, mas é movimentar os elementos que eu pretendo deixar afastar da variável. Então, olha só, 95 ele está do lado esquerdo da nossa expressão, da nossa equação. Eu vou passá-lo então para o lado direito. Fazendo isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que reescrever a minha equação invertendo o sinal de 95. Então isso vai ficar como? 19y igual menos 95. Beleza. Só movimentei de um lado para o outro. Faço a mesma coisa agora para y. Agora repare, 19 está multiplicando y. Então, se eu for movimentá-lo para o outro lado, ele vai fazer a operação contrária. A mesma coisa na primeira passagem. 95 estava sendo somado, certo? Quando ele passou para o outro lado, ele passou com sinal negativo, porque ele passou subtraindo. Bom, então 19 estava multiplicando y, isolando o y ainda, 19 vai passar para o outro lado. Então, y vai ficar igual a menos 95 dividido por 19. Joia? Bom, o ideal é desenvolver esse resultado. Então, menos 95 dividido por 19, o resultado é menos 5. Pronto. Achamos a solução para y. Isso significa dizer que y igual a menos 19 nesta nossa equação. Ok? Beleza. Bom, agora para as equações de segundo grau. Quando nós falamos na equação de segundo grau, lembrando, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um expoente de segunda ordem. Então ela é de segundo grau porque aquele primeiro x ali tem um expoente quadrado. Beleza? Joia. Então, x quadrado mais 18x mais 81 igual a zero é uma equação de segundo grau. Como é que nós identificamos os elementos para a solução de uma equação de segundo grau? Na sua forma algébrica, a equação de segundo grau ela é composta da seguinte constituição: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes, ou seja, são valores, são constantes, beleza? E x é a nossa variável. Bom, lembrando, a é sempre o coeficiente que acompanha x², b é sempre o coeficiente que acompanha x e c é o termo independente. Às vezes a equação é apresentada para a gente fora de ordem, então a gente tem que lembrar disso. E quais são as técnicas? Primeiro, hoje nós vamos ver só para a equação incompleta. O que é uma equação incompleta? Quando está faltando ou b, então quando b igual a zero, isso significa dizer que o segundo termo ali desapareceu. Então, um exemplo, x² menos 25 igual a zero. Então, o que aconteceu com o x? O x, quando multiplicado por zero, zero vezes qualquer coisa é zero, portanto não é necessário anotar. E aí eu tenho esta expressão. Beleza, então meu x é igual a zero. Ou ainda, quando o termo c igual a zero. Então, eu tenho, quando c igual a zero, eu vou ter, um exemplo, 2x² mais 12x igual a zero. O que aconteceu com o meu termo independente? Meu termo independente c é igual a zero, e aí não é necessário anotar, tá bom? Bom, nesses dois casos, as técnicas são distintas em termos de resolução.
Vejamos primeiro o primeiro caso, quando b igual a zero. Eu tenho esse exemplo, então. X² menos 25 igual a zero. Eu quero saber o valor de x. Eu uso ainda o mesmo conceito que nós usamos na equação de primeiro grau, ou seja, isolar x. Isolar x é todas as operações que estão sendo realizadas com a variável x têm que ser movimentadas para o outro lado do sinal. Lembrando que quando ela muda de lado, ela inverte a sua operação. Então, olha só. X está sendo elevado ao quadrado, certo? Então, eu tenho que movimentar isso. O 25 está subtraindo, então ele vai passar para o outro lado, mudando seu sinal para a soma. Bom, então lá, x², eu deixo e movimento menos 25. Então o resultado vai ficar x² igual a 25. Beleza. O que aconteceu com o sinal negativo? Ele não estava subtraindo. Quando trocou de lado, ele passou a soma, ou seja, ficou positivo. Beleza. Agora, a potência. X está sendo elevado ao quadrado. Se está sendo elevado ao quadrado, esta potência tem que sair daqui. A operação contrária à potência é a raiz. Tudo bem? Então, se a operação contrária da potência é a raiz, o que eu tenho que fazer? Eu vou mudá-lo de lado, invertendo essa operação. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Beleza. Pronto. Agora é só calcular essa raiz. Então, o nosso valor de x será igual a 5. Ok? Bonitinho, né? Lembrando, esta é a mesma técnica da equação de primeiro grau, ou seja, nós isolamos x. Agora, para a equação de segundo grau, onde a variável c é igual a zero, eu já tenho que usar um artifício, digamos assim. Tá? Vejamos. Quando c é igual a zero, o que eu tenho que fazer? Tenho esse exemplo, certo? 2x² mais 12x igual a zero. Eu quero descobrir o valor de x. Para isso, reparem que x está presente nos dois termos. Também o 2 está presente nos dois termos, mas eu vou fatorar só a variável x. Se x está presente nos dois termos, eu posso fatorá-lo. O que significa dizer fatorar? Colocar em evidência. É fazer o caminho contrário. Lembrando, lá dos produtos notáveis, essas expressões são resultado de uma multiplicação, certo? Então, qual o caminho contrário da multiplicação? A divisão. Então, se x está presente nos dois termos, eu vou dividir ambos por x. E vou escrever isto. Então, se eu escrever isto, eu vou escrever x será, a expressão será x vezes 2x mais 12 igual a zero. Olha só colocamos x em evidência. Isso significa dizer que nós escrevemos como se ele estivesse no passo anterior. Tudo bem? Bom, coloquei x em evidência, agora eu posso tirar algumas conclusões. A primeira conclusão. O resultado daquela operação de multiplicação, ela tem que resultar em zero. Quando eu coloco o sinal de igual, eu estou fazendo uma afirmação. Ou seja, o sinal de igual significa é. Então, é zero. Então, o que está escrito aqui? X que multiplica 2x mais 12 é zero. Beleza. Então, se ele é zero, um desses dois elementos, ou x ou 2x mais 12, é igual a zero. Perfeito. Daqui eu já consigo tirar uma conclusão. E aí, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Que é, bom, primeira conclusão. Se isto é verdade, eu posso afirmar que quando x for igual a zero, eu já tenho uma solução. Tá? Então, se o primeiro termo ali, do lado de fora do parênteses, for zero, zero vezes qualquer coisa é zero, portanto, uma das raízes é zero. Isso sempre vai acontecer. Tá? É importante para vocês. Quando eu tiver uma equação de segundo grau com
c igual a zero, uma das raízes é zero. Beleza? Joia. Depois, agora a segunda expressão. A segunda expressão que eu tenho é 2x mais 12 é igual a zero. Eu tenho que descobrir qual é o valor de x. Então, eu escrevo isso e aí eu tenho uma equação de primeiro grau que eu posso descobrir o valor de x. Legal? Bom, como é que eu faço para isolar mesmo? Eu vou mudando de lado no sinal de igual. Então, o 12 está sendo somado, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Isso aqui eu vou escrever então 2x igual a menos 12. Joia? Bom, agora, o x está sendo multiplicado por 2. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo menos 12, porque ele estava multiplicando x. Então, faço esse movimento. Portanto, x vai ser igual a menos 12 meios. Pronto, calculo. Logo, x será igual a menos 6. Perfeito? Bom, achei as duas raízes. Nós chamamos de raízes a resposta para esta equação. Então, os valores da variável x ou na anterior y são chamadas de raízes. Principalmente quando na equação de segundo grau, que tem mais de um valor, convém nós anotarmos o conjunto solução, que é o quê? Escrever da seguinte forma: solução, ou S, é igual. Abre parênteses. Quais são os resultados que nós obtivemos? 0 e 6. Então eu escrevo 0,6, fecha parênteses. Perfeito. Está aí descrito o meu conjunto de solução para esta equação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem dois valores que tornam esta afirmação 2x² mais 12x igual a zero verdadeira. Primeiro, quando x for igual a zero. Segundo, quando x for igual a 6. Beleza? Joia. Bom, agora, para a próxima aula, recomendo a vocês que façam os exercícios que foram postados para suscitar dúvidas. Na semana que vem nós continuamos discutindo o assunto e vamos entrar na equação completa, na equação de segundo grau completa. Ou seja, vamos aplicar o chamado algoritmo ou modelo de Bhaskara para a solução de uma equação que tem A, B e C. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!